Um dentista pode não ver o câncer, mas o câncer sempre vai ter visto um dentista, um câncer de boca. É, como É que o possível. dentista clínico, né, que não tem essas especialidades como estomatologia, patologia, ele pode ver aqueles sinais clínicos iniciais de uma patologia de câncer e que ele possa ligar o alerta e rapidamente comunicar ao colega patologista. A gente tem vários elementos para comentar, né? Primeiro, o tempo de evolução, né, de uma lesão elevada ou ulcerada é um ponto, né? Então você tem um paciente que está reclamando lá 2 meses, 3 meses de uma lesão ulcerada, não precisa ser câncer. A Uhum, gente tem, por exemplo, o líquen plano erosivo, que simula muito bem, né, uhum, lesões ulceradas. É, a combinação entre lesões brancas e lesões vermelhas, né, as leucoplasias, ou ao contrário, né, uhum, leucoeritroplasias. Então, isso são elementos que, somados, por exemplo, a um histórico do nosso paciente, se ele fala que ele é tabagista, né? É, tem muito mais coisa, assim. No podcast, eu acho mais difícil comentar isso. aham, Mas eu vou trazer aqui à baila uma coisa que eu comento nas aulas, que às vezes eu sou chamado para dar alguns módulos, né, de uhum, estomatologia ou de patologia em cursos de especialização ou aperfeiçoamento, né? Então eu sempre coloco para essa pergunta tem um slide, né, que é o exame físico, né, ou o exame clínico é soberano, você tem que saber o que você uhum, está examinando e tem que ter bom senso para diagnosticar. Então, assim, pelo podcast, eu não tenho como dar o pulo do gato. aham, Então, tem que ter bom senso para diagnosticar, mas bom senso também para encaminhar. Então, sim, você não sabe nenhum elemento aquilo ali, mas está fora da sua prática, você não sabe o que que é, chama alguém. Então, aham, assim, ulcerações, esses vermelhos, brancos, regiões dolorosas, crostosas, não é da sua área, você faz dentística, passa para frente, sim, passa mesmo, mas é. passa mesmo, né? Então, eu vejo muitos casos que às vezes estão sendo tratados de forma, acho que até sem querer, mas negligente pelo colega, né? Já recebi casos sim que você vê uma lesão óssea e a pessoa está usando aparelho, tá? Aí a lesão vai aumentando, 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 o aparelho vai até o fim, né? O tratamento ortodôntico. Quando termina o tratamento ortodôntico, a pessoa encaminha. Nossa. Agora, já tive casos, sim, acho que até hoje todos foram muito positivos, não teve nenhuma neoplasia maligna, porque não adianta Uhum. você botar o aparelho e depois tira a mandíbula do indivíduo. Exato. Então, assim, concluiu a ortodontia, passa para frente? Não. Tem que falar para o paciente, Tem que falar o que tá né? acontecendo ali, porque se demorar mais 1, 2 anos o Não tratamento dá. ortodôntico, não tem Eu como. tive uma paciente uma vez que ela tinha um planejamento para fazer implante e o colega enviou o caso para avaliar uma lesão radiolúcida, Uhum. né? Para remover como se fosse um cisto residual. E eu fui ver a panorâmica. Ela tinha várias dessas imagens e tinha imagens radiopacas. Ela, na verdade, tinha uma displasia cemento-óssea que inviabiliza, né, Sim. a colocação desses implantes, ainda mais que ela tinha muita lesão radiopaca, porque as lesões radiopacas podem se movimentar, podem destruir, né? E ele falou, mas eu quero pôr um implante. Eu falei, mas vai colocar implante em região pouco vascularizada ou avascular? Aí a paciente, eu conversei muito com ela, ficou revoltada, mas a sequência dela foi uma prótese removível, entendeu? Não tem Não hora que tinha, não tem não jeito. tem jeito, É, exatamente. então a odontologia também não pode acertar toda vez. Todo Exato. caso é protocolo, todo caso É, vai dar para fazer implante, todo caso. não, Então não é é. isso, não dá, Não é não isso. dá. E imagina se tivesse colocado o É, problema que teria sido para paciente depois. ia sair sei lá, um implante cemento suportado, né? Puxar assim, Ia puxar é, assim é, ia sair. ia parecer um cementoma assim, alguma coisa. E Pietro, você recebe mais encaminhamento de médico do que de próprio colega dentista, né? Ah, é. Isso é uma realidade, né? Recebo às vezes, de neuro, de otorrino, ortopedista. Dentistas me mandam também, né?
Eu acho até curioso, eu estava falando daquele bom senso, às vezes eu olho uma lesão, eu não fico com medo da lesão. Uhum. Mas o colega dentista que me manda fala uma lesão que está crescendo e tal, de forma muito rápida, eu vou olhar uma mucocele. Mas aí é falta até daquele diagnóstico básico da Básico, faculdade. Ver exato. que é uma lesão É, comum de mordedura de lábio. sim, tem que saber Então, essa diferença. mas eu acho até bom que eu recebo, entendeu? Que Uhum. chegou para mim. Nesse caso não vai ficar preso na procrastinação, né? Sim, Não é nada e tal. Porque lábio inferior é um lugar perigoso, né? Recebe luz do sol. sim. Então, algumas lesões do sol podem ser pré-malignas ou malignas, né? Então, E nesses últimos anos você tem reparado que tem tido um aumento de câncer de boca no seu não, consultório, assim? não tenho. Assim, as estatísticas brasileiras são complicadas, porque quando você vai avaliar os números do INCA, o INCA soma tudo que é boca. Então, Uhum, assim, é, a parte móvel da língua, né, dorso, região lateral e assoalho, com gengiva ainda, né, ainda de rebordo, são as regiões que mais são acometidas por neoplasia para quem fuma. uhum, A OMS faz isso muito bem desde 2017, dividiu isso. A gente tem os números do INCA, os números são fortes, mas dependendo da estatística que eles estão trabalhando, a gente tem uma contaminação com neoplasias de glândula salivar, por exemplo. uhum. Então, os nossos números não são tão bons assim.